Paz do Senhor, gente. Glória a Deus. Deixa eu só apenas fazer um pequeno lembrete. O Evangelho de Cristo, eu estou falando do Evangelho de Cristo. Quando eu falo de Evangelho de Cristo, ele tem que estar baseado nesse livro. Então, assim, esse é o verdadeiro Evangelho, aonde o Evangelho é extraído da palavra de Deus, vive conforme a palavra. O Evangelho de Cristo, ele é um evangelho de excelência, de grande excelência. Se você está congregando em uma igreja onde o evangelho não é excelente, eu sinto muito lhe informar. Esse não é o evangelho de Cristo. Esse pode ser o evangelho de João, de Pedro, de Mary, de João, de Lucas, de Filipe, sabe? Mas o Evangelho de Cristo, ele é excelente. Ele é por excelência. E nesse Evangelho você pode viver o inferno. Mas eu lhe garanto que para você não passa de um paraíso. O problema é que a gente está vivendo o Evangelho de pessoas, de homens. Mas quando a gente descobrir que o verdadeiro Evangelho, o de Cristo, a sua vida nunca mais será a mesma. O que mais eu fico observando era como o Evangelho era propagado pelos discípulos. Como eram os discípulos, sabe? E a gente hoje vê que é muito diferente. O que a gente vê é um evangelho parecido com aquele de lá de Roma. Observe. É porque o inimigo, ele usa máscara, ele usa algumas coisas para não ficar tão parecido, para que as pessoas vivam no engano. Gente, aquele livro, O Mártir, ele é excelente. Se você tiver a oportunidade de ler ou de adquirir e ler, eu lhe garanto que você nunca mais será o mesmo. Você vai ver como Satanás, ele, bota máscara, engano. Quando a gente observa bem, a gente às vezes é de assustar. Não há muita diferença do evangelho de hoje, não. Misericórdia. Eu não sei se as pessoas fazem isso consciente ou inconsciente, mas a presença do Espírito Santo nos convence. Aí é que entra a questão, será que o Espírito Santo está dentro de nós? Será que o Espírito Santo está conosco? É por isso que a gente precisa entender uma coisa. Se o Espírito de Deus está em nós, está no nosso meio e ele convence a gente do erro, como é que a gente está vivendo no erro e não sabe? Ou ele está falando e a gente não está dando a mínima, ou ele não está em nosso meio. Só existem essas duas opções. Então, assim, a importância de nós procurarmos viver um evangelho de excelência. E viver esse evangelho custa. Renúncia. Pense uma coisa difícil. O sangue de Jesus tem poder. Mas ele é poderoso para fazer aquilo que desejamos. Então eu quero dizer a você, procure examinar as Escrituras, inclusive eu, para que você possa viver um evangelho de excelência. Procura ver alguns históricos de homens da igreja primitiva, daqueles lá, não os de hoje,